Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Está no ar a 67ª edição Rádio Uni. Para começar, acompanhe a entrevista intitulada A Experiência de Começar o Curso de Letras, mediada pelas petianas Camila Bernardes e Milena Alves. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Camila Bernardes, sou bolsista do PET Letras e comigo está minha colega Milena. No episódio de hoje, vamos conversar com uma ingressante do curso de Letras para entender como está sendo esse início de vida universitária. Seja muito bem-vinda, Ana Júlia. Para começar, você poderia se apresentar brevemente? Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia e é um prazer estar participando do podcast de hoje. Prazer, Ana Júlia. Desde já, agradecemos pela sua participação. Irei começar com uma perguntinha bem básica, bem light, tá? Se tu pudesse definir o começo da faculdade em uma palavra, qual seria? Eu acho que seria uma caixinha de surpresas. Boa, bem bom isso. Qual foi a tua primeira impressão, assim, que tu tivesse da universidade? Foi assustadora? Foi acolhedora? Como foi teus primeiros passos na universidade? Eu acho que me assustaram demais em casa e na escola e eu achava que a faculdade ia ser um bicho de sete cabeças. Daí, quando eu cheguei, os meus veteranos já receberam a gente, todos nós bichos, muito bem, muito tranquilos. A gente não era obrigado a participar do trote, a gente podia escolher. Mesmo depois da primeira semana de aula, eles continuavam nos ajudando muito. Qualquer dúvida que a gente tinha, a gente podia procurar eles. Então, eu acho que foi mais acolhedora do que eu esperava. Interessante. Foi bem legal, foi bem. A gente pensou bastante, né, na entrada de vocês, para vocês se sentirem acolhidos mesmo. Mas como está sendo esse início? Está enfrentando alguma dificuldade específica? Ou nas cadeiras? Alguma coisa que tu esteja enfrentando, assim? Acho que o maior enfrentamento que eu posso estar tendo agora é na questão do tempo, de conseguir dividir o meu tempo para ler todas as coisas que as cadeiras pedem e conseguir fazer isso no prazo que elas pedem. A faculdade era como tu imaginava ou ela te surpreendeu? O que mais te chamou a atenção do ensino médio para a faculdade? Eu acho que eu fui muito bem preparada, graças a Deus, no meu ensino médio para a faculdade, porque os meus professores sempre explicaram que na faculdade ia ser nós por nós. A gente não ia mais ficar dependendo de um professor nos puxando e coisa e tal. E eu particularmente gosto do fato de que a faculdade já nos entrega tudo que a gente vai trabalhar semanalmente. Então a gente já consegue ter um preparo. E eu, como sou uma pessoa extremamente ansiosa por causa disso, eu particularmente gosto. Daí eu sempre tento adiantar um pouquinho da minha semana. Sim, é uma adaptação que a gente tem quando a gente entra, né? E principalmente com os textos, eles são bem diferentes. O curso de letras está correspondendo às suas expectativas? Você já está se identificando em alguma área de português ou de literatura? Ai, assim, olha, a letra sempre foi uma paixão. A minha mãe, como professora, sempre me incentivou muito, tanto na leitura quanto agora quando eu ingressei no curso. E eu tive a sorte de, no meu primeiro dia de aula, conhecer a professora Zila, de estudos para literatura de crianças e jovens. E eu acho que até agora ela está sendo a minha matéria e a minha professora favorita, pelo jeito que ela dá aula e pelo modo tranquilo
que ela conseguiu apresentar a universidade para nós no nosso primeiro dia de aula. Ah, sim, a professora Zila foi muito querida também no meu primeiro semestre. Acredito que para a Milena também foi, porque ela tem um jeitinho de nos apresentar a faculdade com outros olhos, né? Ela é muito boa mesmo. Agora eu vou passar para a Milena, para ela fazer as perguntinhas dela. Oi, prazer, Ana Júlia. Eu me chamo Milena e eu irei começar com minhas perguntas, que também são bem light. Muitas vezes escolhemos o curso de letras por uma identificação com a escrita ou com a leitura. Qual dessas tem falado mais alto nesses primeiros dias de aula para você? Eu acho que bem mais a leitura. Sempre gostei muito de ler, tenho uma estante cheia de livros e agora em estudos linguísticos e estudos literários eu tô tendo outros olhos para entender melhor os livros que eu tanto gostava de ler, porque agora eu tô tendo mais base para entender sobre o que aquela, da onde vem aquela escrita, o que ela tá querendo realmente transmitir e tudo mais. Já aproveitando, né, sobre que você falou de que tu gosta da leitura, né, tu já deve ter sentido aquele frio na barriga ao ver a lista de textos, né, tipo, do semestre e pensado, será que eu vou dar conta de ler tudo isso? Como que foi para ti esse processo? Bateu o desespero ou tu criou um esquema para dar conta dessas leituras? Como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, desde o primeiro dia que eu consegui os planos de aula, eu fiz um quadro no meu guarda-roupa mesmo, com as semanas. E daí eu tento me programar para ler tudo meio que adiantadinho, sabe? Para que eu não fique presa em ter que ler tudo de um dia para o outro ou não tenha realmente tempo para ler. E eu tento me organizar mais ou menos assim, com as leituras obrigatórias. Eu faço elas antes em um resumo e as leituras para trabalho, coisa e tal, eu faço no dia, às vezes faço de tarde, depende assim, mas estou conseguindo me organizar. Que interessante, achei bem legal a maneira como tu se organizou, até porque se deixar acumular, né, ele vira um pouco um caos total, a gente se perde também um pouco nas leituras. Eu gostei. Se você pudesse projetar a sua versão daqui a 4 anos, né, quando tu estiver se formando, o que você mais espera de ter aprendido aqui? Eu particularmente espero aprender a ser mais humana, porque a literatura, ela é feita de certa forma para poder falar das nossas dores, do nosso cotidiano, para que a gente consiga encontrar nessa literatura alguma coisa que se encaixe em nós. Então eu espero muito que os livros que os professores vão indicar, os livros que eu vou ser consequentemente obrigada a ler, consigam me deixar mais capacitada para poder ser uma professora humana, realmente. Porque eu acho que às vezes falta nos professores o gosto por aquilo que eles estão fazendo. E eu tenho muita sorte de ter tido ótimos professores humanos e extremamente compenetrados naquilo que eles queriam e naquilo que eles faziam. E se eu pudesse ser metade do que eles foram para mim, para outra pessoa, eu acho que eu já vou estar me realizando. Que bonito. Agora, para fechar, que sentimento tu leva desse início da trajetória em letras? Eu acho que o friozinho na barriga, que nem tu falou, de um monte de dúvidas, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E aos pouquinhos, ao passar das semanas, conforme eu vou entregando os trabalhos e vou conseguindo concluir os textos, de pouquinho em pouquinho eu tô vendo que talvez dê certo. Talvez eu realmente consiga. Consegue sim, vai dar certo. Agora eu vou passar para minha colega, a Camila. Uma última perguntinha. Se essa fase da vida fosse um título, qual seria para ti? Um título, eu acho que eu podia dizer Descobrindo meu universo. Nossa, perfeito. É muito isso, né? No começo da faculdade. Bom, então
Muito obrigada pela tua participação. Foi muito importante ouvir tuas experiências nesse início de semestre. Que tu tenha uma trajetória perfeita, cheias de alegria, de conhecimento, que tu seja muito feliz na tua escolha. Muito obrigada e tenho para dizer que já estou me realizando a cada pequeno dia que passa e a cada semana que eu concluo, mesmo que tenha sido muito pouco tempo até agora. Curiosidades. Você sabia que o profissional licenciado em letras português tem um vasto campo de atuação que vai além da sala de aula? Ele pode exercer atividades que possuem o idioma como base, como redação, análise e revisão de textos e de documentos. Pode também atuar em empresas jornalísticas, editoras, organizações privadas e como autônomo. Acompanhe agora a resenha literária da obra Santo Guerreiro, Roma Invicta, volume 1, de Eduardo Spohr, feita pela petiana Fernanda Morrodo. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou a petiana Fernanda e hoje eu vou falar um pouco sobre uma leitura que eu fiz, que eu adorei, fiquei apaixonada e eu gostaria de dividir com vocês essa experiência, então, e falar sobre o livro Santo Guerreiro, Roma Invicta, que é o primeiro volume de uma trilogia construída pelo escritor Eduardo Spohr. E essa trilogia ela vai contar a história de Geórgios, que vem a ser futuramente o São Jorge, né? Então, esse primeiro volume, ele vai narrar a vida de Geórgios desde o seu nascimento até os seus 16 anos, que é o momento em que ele consegue entrar para o exército, ingressar ao exército. Nesse primeiro momento, o livro ele vai iniciar contando a história de Laios, que é o pai de Geórgios, que serviu também, foi um soldado e serviu, ele era um oficial do exército, né, da cavalaria, e ele serviu o exército de Diocleciano, que neste período era um imperador. E ele foi enviado como governador da cidade de Lida. E lá ele conhece a mãe de Geórgios, que era uma escrava, né? E eles se casam, o Geórgios nasce e vivem com eles nessa cidade de Líada até os seus 8 anos, mais ou menos. Tá? Essa cidade, eu gostaria de frisar que ela era povoada por um grande número de cristãos. Então, Geórgios cresceu com essa referência cristã, né? E também nesse período, o Laios ele é enviado para comandar um exército numa batalha onde ele é assassinado. Né? E com o retorno apenas do corpo dele, já ali se forma uma revolta na cidade, e Hasdraco, que era o outro governador que também governava junto com ele a cidade de Líada, ele acaba, por disputa de poder, né, ele acaba incendiando a cidade no objetivo de eliminar, né, a família do Laios, e acaba também assassinando a mãe do Geórgios. E nesse momento o Geórgios consegue fugir com a ajuda de um escravo que também era o seu tutor, né? Mas ele era um homem sábio que ensinava o Geórgios e educava, né, ele. Então, com a ajuda desse escravo, ele consegue fugir. Porque o grande objetivo dele, durante todo esse primeiro volume, é ingressar ao exército, né? Sempre em busca de justiça pela morte do pai.
Então ele vai passar por vários obstáculos, várias dificuldades, e como todo adolescente, né, em fase de crescimento e de descoberta, ele também se apaixona, tem decepções e vai passando por algumas situações, né? Vai tendo referências ali e indícios durante toda a trajetória dele nesse primeiro momento de quem ele viria a ser, a importância dele, né? A importância dele para o desfecho de Roma. Então, esse primeiro volume vai relatar essa trajetória do Georges em busca de justiça pela morte dos pais e o grande objetivo dele, que era ingressar ao exército. Embora ele tivesse esse grande objetivo, que era chegar até o imperador, né, se identificar e ser reconhecido como filho do Lyons, ele, durante esse percurso, ele passou por várias coisas, várias dificuldades, mas também ajudou muitas pessoas, se envolveu em situações que não eram de interesse dele, mas que ele sempre achou que pudesse resolver ou ajudar em alguma coisa. Né? Então ele tinha esse perfil assim, sempre de ajudar, de resolver situações que não era relacionadas a ele, mas que ele achava que poderia fazer alguma coisa. Então ele tinha esse perfil, né? Outro detalhe interessante que eu gostaria de falar sobre a obra é que ela é construída, né? Ela é narrada, na verdade, por dois personagens que trocam cartas. Então, durante o livro, a cada período, cada passagem de fase do Georges, existe uma troca de cartas entre a Flávia, Júlia e Helena e o Eusébio de Cesareia, que eles trocam essas cartas, né? Porque quem está contando a história é a Helena, né? Que no romance ela é retratada como a futura Santa Helena, a mãe do imperador Constantino. Então, ela conta a história de Georges, porque ela é historiadora, ela faz essa coleta de dados e escreve, fala sobre ele e manda os seus escritos para o Eusébio, que era um bispo, né, investigador, historiador, e ele vai dar o retorno para ela da escrita, né, como dizendo se ela está sendo fiel à história de Georges, né, porque eles conheceram Georges e eram admiradores da vida dele, das coisas que ele viveu, então eles resolveram escrever, fazer um levantamento sobre a história de Georges. Então, todo o livro ele é construído assim, a cada passagem de fase do Georges, existe essa troca de cartas entre a Helena e o Eusébio, né? Então, o livro é narrado por eles, é contado por eles. E eu acho bem interessante essa forma, assim, de narrativa, né? Porque não é o personagem que está ali dentro da obra, e sim aquele que assistiu, né? E aí tem essa troca de cartas entre eles, né? A Helena fazendo a sua escrita, mostrando para o Eusébio o que ela pesquisou, o que ela levantou de dados e de informação, e o Eusébio dando retorno para ela sobre o que ela contou, sobre o que ela está dizendo sobre a história de Georges. Então é um livro bem extenso, bem longo, porque tem 584 páginas, então ele é bem extenso, mas é um livro, é um romance que a gente se apega, porque a gente tem, né, sobre o santo guerreiro, a nossa própria
nosso próprio conhecimento popular sobre isso. E então, aqui dentro dessa obra, tem fatos fictícios, óbvio, mas muito bem construídos dentro daquele cenário, contando fatos também históricos que realmente aconteceram, mas que é muito interessante. E ainda tem mais 2 volumes para serem lidos, e espero que vocês se interessem e que tenham a oportunidade de ler. Eu super recomendo para quem gosta de romance histórico como eu, é uma boa leitura. E fica a minha dica aqui então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Curiosidades. Você sabia que o subtítulo Roma Invicta é uma frase em latim cujo significado é Roma não conquistada? Foi um lema militar real impresso em estandartes para levantar o moral das tropas durante um período em que o Império Romano sofria invasões e guerras civis no ano 476 d.C., sendo posteriormente impressa em moedas de ouro. E agora, acompanhe a conversa cinematográfica sobre Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, com os petianos Eric Roberto da Paixão e Gabriel Padão. Torno a ver-vos, ó montes, o destino a que me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos da alegria. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de fé num brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo que se passa, também Marília morre. Com os anos, Marília, o gosto falta, e se entorpece o corpo já cansado. Triste o velho cordeiro está deitado, que o leve filho sempre alegre salta. A mesma formosura é dote que só goza a mocidade. Pulgam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a longa idade. Que havemos de esperar, Marília bela? Que vão passando os florescentes dias? As glórias que vêm tarde já vêm frias. E pode enfim mudar-se a nossa estrela? Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Oh, que sonho eu tive nesta feliz, ditosa, sossegada sesta. Eu vi o pão de açúcar levantar-se e no meio das ondas transformar-se na figura do índio mais gentil, representando só todo o Brasil. Pendente a tiracol de branco arminho, côncavo dente de animal marinho. As preciosas armas lhe guardava, era tesouro e juntamente aljava. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que os nossos ouvintes estiverem escutando. Quem vos fala é Gabriel, bolsista do programa PET, e estarei hoje conversando com o meu colega, também bolsista, Eric Roberto da Paixão. Estaremos conversando hoje e conversa cinematográfica sobre o filme Os Inconfidentes, ao qual será apresentado pelo meu colega. Isso. Então, Os Inconfidentes, dos quais falamos aqui, é
na verdade o filme de Joaquim Pedro de Andrade, que foi lançado em 1972. Os Inconfidentes é um filme que procura capturar as contradições e ressaltar as estranhezas que envolveram os integrantes da chamada Inconfidência Mineira, um movimento de libertação que visava a quebra do jugo de Portugal e a proclamação do Brasil como nação independente. Joaquim Pedro de Andrade foi um cineasta muito importante do conhecido movimento brasileiro intitulado Cinema Novo, né, que contava com outras pessoas ilustres como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. Ainda falando da Inconfidência Mineira, né, ela se deu entre 1788 e 1789. Né? Esse último ano, especificamente, foi quando ocorreu, né, ou melhor, se iniciou a Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira foi organizada como uma verdadeira conspiração e consistia principalmente num levante em que as autoridades da coroa portuguesa residentes no Brasil seriam assassinadas, permitindo que a terra passasse a ser comandada pelos brasileiros, ou pelo menos por aqueles que se consideravam brasileiros. Não é? O filme de Joaquim Pedro de Andrade explora o ambiente dos inconfidentes, os corredores, os salões dos casarões e as celas de prisão quando eles foram capturados pela coroa portuguesa. Não é? Afinal, vale ressaltar aqui, né, a Inconfidência Mineira não foi bem sucedida, né? Ela foi impedida de ser consumada, ainda antes mesmo de qualquer tipo de ação real para que o levante acontecesse. Não é? Os poemas de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio de Alvarenga Peixoto, que eram membros da Inconfidência, juntamente com os autos de devassa, compõem os diálogos da obra. Né? Para aqueles que acham estranha essa linguagem, né? O que é um auto de devassa? Isso é um documento jurídico que apresenta a série de interrogatórios cujo propósito é chegar à verdade. Né? Então a ideia é assim de devassar a fim de encontrar a verdade. Né? E além disso, os poemas de Cecília Meirelles, que compõem o seu Romanceiro da Inconfidência, são também utilizados. Eles também integram o roteiro do filme. Não é? Trata-se então de um filme que tem uma linguagem poética, também uma linguagem jurídica, não é? E ele todo ganha suas camadas de sentido, principalmente na forma com que esses textos são interpretados. Então, o peso dos textos não é simplesmente porque eles compõem o roteiro, mas é como os personagens transmitem esse texto na atuação, não é? Como os personagens incorporam esse texto e tornam-se eles mesmos um só. O personagem representado e o texto que o personagem está trazendo. Uma obra muito dramática, né? Isso, uma nota muito dramática e apesar de ela ser completamente teatral, ela ainda ser muito comovente, não é? Isso é bem interessante, porque o filme é deliberadamente teatral, mas ele, em todo sentido, ele é comovente. Ele nos gera um sentimento de tristeza ao perceber os desdobramentos da Inconfidência, né? Os desdobramentos que levaram aqueles sonhadores a chegarem à prisão e a cometerem atos moralmente duvidosos, né? Ou melhor, moralmente errados, não são duvidosos, né? Mas nós vamos tratar disso mais à frente, né? Então, vamos pensar, né? Primeiramente, acho que na primeira coisa que nos chama a atenção nesse filme, né? Que é o seu início mesmo, né? Porque o início desse filme, ele não é nada óbvio. Ele apresenta um suicídio logo de início, né? Logo de cara. Né? A primeira apresentação é o suicídio do Cláudio Manuel da Costa, né? Não é nem spoiler, porque realmente é no início. Né? É no início, tá ali na cara. Já começa dessa forma. Isso.
Depois a gente tem, né, o corpo do Alvarenga Peixoto sendo exposto, né? Alguém fala assim, olha só, acabou morrendo no final das contas, o sujeito fala, vira o corpo dele, ele tá lá morto. Também no início. Também no início. E depois vemos Tomás Antônio Gonzaga correndo desesperadamente por uma praia e uma mulher e uma criança correndo atrás dele, né? E aí ele fica olhando para o mar. Então o filme vai, de fato, ali vai ter a sua apresentação, questão de créditos e tudo mais, e depois a gente vai para a história, né? Mas esse início é interessante porque nós, na verdade, estamos começando pelo final da vida de determinadas pessoas, né? A gente começa com o suicídio do Gonzaga, com a morte do Alvarenga e com a situação de exílio do Tomás Antônio Gonzaga, né? Que já estava aí fora do Brasil, nesse caso. E eu acho que isso tem um propósito de certa maneira, já fazer com que nós pensemos. Vamos falar de pessoas que compuseram algo que deu errado. Não foi algo bem sucedido, foi algo que deu errado e que levou o fim da vida de todos eles ser um encerramento de trajetória desconfortável, né? Assemelha-se muito também a obras trágicas, né? Sim. As tragédias gregas, né? Sim. De algumas histórias assim que tem um plano de fundo elaborante. Sim. E, enfim, e acaba, né, culminando em algo penoso para os personagens, né? Sim, isso mesmo, exatamente. E eu acho que, muito embora a gente esteja se deparando com isso no início desse filme, né, é um filme que nos leva mesmo a observar uma espécie de tragédia, né? E é uma tragédia que tem muitas nuances, né? Todo ele vai ser uma espécie de nuance em profundidade. É uma coisa curiosa. E, portanto, né, todo esse filme ele não é uma história óbvia. Seu começo, seu meio e o fim, que obviamente, como a gente já disse, nós já dissemos aqui, não se trata de algo linear, não é nada óbvio. Esse filme nós temos de estar preparados para vermos muitas coisas pelas quais não se pode ter preparação, eu acredito, né? E isso já começa porque esses personagens, né, os membros da Inconfidência, que são os personagens centrais de todo esse texto, de todo esse filme, né? O filme também é um texto por causa do roteiro, né? De todo esse filme, né? Toda essa trama, eles são personagens que causam um estranhamento pela forma com a qual eles agem, seja diante dos incidentes, seja uns com os outros, né? Eles nunca parecem falar a plena verdade e nós nunca temos a sensação de que o filme está falando toda a verdade. Pelo contrário, ele quer nos causar a sensação de que não se entende toda a verdade sobre o que acontece ali entre eles, né? Porque eles sempre reservam alguma coisa consigo mesmos, eles têm muitas coisas que eles não dizem uns para os outros, que eles só pensam. E isso é bem interessante porque o filme nem sempre às vezes nos diz isso por meio de diálogos, né? Ele nos diz isso às vezes por meio de olhares, por meio de reações ao que alguma outra pessoa disse. E então eles meio que torcem o nariz, eles meio que fazem uma cara de reprovação, eles ficam inquietos com alguns comentários, de modo que a gente tem a sensação de que eles não eram pessoas que tinham total acordo entre si, né? E esse filme, para aqueles que podem imaginar que quebra da quarta parede é uma coisa que surgiu só depois de 2000, né? Esse filme de 1972 já tem também suas quebras de quarta parede muito bem encaixadas, né? Uma coisa que eu notei, que pelo menos foi o que eu senti, é que é realmente como se fosse um teatro e o público estivesse ali diante das cenas. Isso. E aí eles atuando realmente num teatro, né? Num palco. Sim. E a cada... eles tendo que, né, virar para o público e então
expor as suas falas, seus trejeitos, suas expressões e tudo mais. Sim. E o filme ele tem muito disso, né? Os personagens estão conversando entre si e do nada, simplesmente eles viram para a câmera. Tem até uma cena em que um personagem ele pega a câmera e ele, né, treme ali, a câmera acaba ficando um pouco trêmula, não sei se foi uma percepção minha ou se realmente é algo que aconteceu. E aí ele fala, está conversando com o personagem, nada, ele vira, olha para a câmera, até teve um momento que foi no interrogatório, que o personagem ele está conversando com outro, né? E ele olha para a câmera, eu vi o personagem, ele olha para a câmera assim, eu pensei que fosse um erro de gravação. Uhum. Caramba, o ator acabou olhando sem querer para a câmera, mas não. Realmente, conversando com outro personagem, ele encerra ali a fala e aí então ele vira para o público e o personagem que está ao lado dele se cala e espera então ele terminar a fala, a conversa dele, a fala dele para o público, né, diretamente. Sim. Então o filme tem muito disso, algo presente em peças teatrais mesmo, em palco, né, e é algo muito interessante porque acaba contribuindo para a dinâmica, né? Isso. E para deixar o público mais preso à trama, sabe? E mais preso aos personagens também, porque o filme, acredito que tu vá falar, é muito sobre os personagens também. Sim. E isso contribui, esse dinamismo, né, acaba contribuindo muito para essa imersão do espectador, enfim. Sim. E como nós estamos falando destes personagens, né, então eu vou procurar nomeá-los para que nós tenhamos a dimensão de como é que esse filme se desenvolve no sentido de trama, né? Então, assim, uma vez que nós temos o início, depois nós vamos ser apresentados, digamos assim, gradualmente a cada um dos inconfidentes, não é? Na trama, eles anseiam pela cobrança total da derrama, que é chamada de... Quer dizer, que é um nome que se dava para um imposto de arrobas de ouro que a coroa portuguesa havia determinado sobre o Brasil, não é? E eles anseiam por essa cobrança, pode soar estranho, com qual finalidade? De que ela causaria tamanha revolta sobre o povo do Brasil, que facilitaria então com que eles conseguissem levar o plano do levante a cabo. Então, o propósito é que aconteça uma grande injustiça, eles desejam que aconteça essa grande injustiça, para que então o povo tenha razões para se rebelar. E então eles liderem o povo nessa revolta, não é? Que está sendo toda considerada dentro do ambiente da conspiração, não é? E então, com todos os líderes que eram relacionados à coroa portuguesa sendo mortos, o Brasil então seria libertado do jugo de Portugal, não é? Os inconfidentes, eles são, digamos assim, no estado mais alto, vamos assim dizer que seria o ápice da liderança do movimento, né? Seriam Cláudio Manuel da Costa, que é poeta, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, não é? Só que aquele que é o coração, a alma inflamada do grupo, não são estes três. É o Alferes, quer dizer, Joaquim, que é o vulgo Tiradentes, não é? Ele é o coração inflamado, ele é aquele que deseja de fato que as coisas aconteçam. Porque os outros são sempre assim muito cautelosos. Ele não, ele deseja e ele parte com a finalidade de que as coisas aconteçam. Qual é o destino de Tiradentes? É ir para o Rio de Janeiro convencer os cariocas de matarem um vice-rei, não é? Em Minas iria se iniciar o levante, só que aí ele já estaria no Rio de Janeiro para convencer também o Rio de Janeiro a aderir ao levante, não é? E o filme se inicia nessa realidade. Depois que nós somos apresentados aos confidentes, ele está indo rumo ao Rio de Janeiro, não é? Só que o Tiradentes ele é
meio imprudente e começa a dizer coisas que não deveria, né? É muito explosivo, exatamente. Ele começa a dizer coisas que não deveria em ambiente público, né? O que faz com que a conspiração seja, então, tornada conhecida por pessoas que não deveriam, né? Outros inconfidentes são o Coronel Francisco de Paula, que é a força militar, né? Ele é o chefe do regimento, mas que se recusa a todo custo se pôr em risco. Pelo contrário, né? Em muitos momentos do filme nós vamos ver o desejo dele de que Tiradentes convença o regimento a aderir ao levante, ao invés de ele, que é a posição quer dizer que é aquele que está em posição de autoridade, assumir isso para si, não é? Outro membro é o Padre Toledo, que é talvez um dos personagens que faz a gente mais rir pelas suas observações meio curiosas, né? Ele é sempre muito mordaz, né? O Padre Toledo. E o Dr. Álvares Maciel, que é, digamos, aquele que é conhecedor das novidades tecnológicas, né? O Dr. Álvares Maciel é aquele que seria o grande instrutor do Brasil, se por acaso a Inconfidência desse certo, né? Sobre como eles poderiam se valer das muitas matérias-primas que o nosso país possui, a fim de que haja desenvolvimento, não é? Porque um dos ideais da Inconfidência era de que o Brasil era só explorado por Portugal e nada era criado ou realizado aqui de fato, né? Não se tinham fábricas no Brasil, não se tinha meios de produção instituídos no Brasil. Do Brasil só se retirava matéria-prima, não é? Então esse era um dos ideais, não é, que os Inconfidentes possuíam. E também ele é um personagem que ele contribui para incutar, em um certo modo ali, essa ideia na cabeça do Tiradentes. Né? Ele incute. Pelo menos segundo as palavras do Tiradentes, né? Exato. É muito engraçado, né? Que ele até cita ali a independência dos Estados Unidos, da América do Norte. Exatamente. Que ele fala, o Brasil, é porque ele vai estudar na Europa, né? Isso. E aí ele lá, ele conversando com o Tiradentes, ele fala, né? Não, mas é que lá na Europa, lá o pessoal, ele vê os brasileiros com uns olhos, uns olhos meio... Os brasileiros, olha o que os brasileiros têm nas mãos e tudo mais, mas eles não tomam posse do que é deles, do que, enfim, diante da colônia portuguesa, né? Então, aí ele até cita os Estados Unidos, que os Estados Unidos, a América do Norte, conseguiu a independência sobre a Inglaterra. E aí ele aluga ali meio que um triplex na cabeça do Tiradentes, né? E aí o Tiradentes, rapaz, é mesmo, né? E aí quando ele vê que o Tiradentes, como a gente falou aqui anteriormente, o Tiradentes, ele tá conversando com Álvares Maciel, e aí termina a conversa, ele vira pra câmera e ele conversa diretamente com o público. Isso. Aí o Tiradentes começa a falar, comecei a sonhar com a libertação do meu país. Vamos lá, vamos começar, por causa que até o Maciel, o doutor, ele falou até pro Tiradentes, nós temos Brasil, tem muitos recursos para que a gente consiga aproveito para, enfim, produzir armamentos. E o Brasil a nossa região, ela é muito rica, né? Então vamos lá, dá para sonhar. E aí é isso que basta pro Tiradentes começar então a falar. Ele fala pro público, foi nesse momento então que eu tive a ideia e tudo mais, e aí o doutor vira também pro público e fala, então, eu só dei a ideia, mas quem tá planejando tudo é ele e tudo mais. Então, exatamente como o Eric falou, de que os personagens, eles a todo momento, eles são escorregadios, vamos dizer assim. Sim. Eles a todo momento estão
eles estão, vamos dizer assim, pisando em ovos, parece. Isso. Em tudo que eles estão, cada diálogo que eles têm, até mesmo entre eles. Sim. E isso já dá para nós essa concepção e essa ideia de que, cara, como é que isso vai dar certo? Exato. Esse feeling, né? Exatamente. Se eles conversando ali, eles planejando, já são assim, tipo, eles já estão pisando em ovos, num diálogo entre eles. Quanto mais esse plano ganhar de fato uma vida, uma estatura. Uma robustez, né? Sim, uma robustez, exatamente. Toda essa construção ao longo da trama, né? Essa trama ela se desenvolve, não vou dizer que com vagareza, mas ela também não tem nenhuma pressa no seu desenvolvimento, né? Do momento em que o plano está ali, em que os líderes espirituais, por assim dizer, do grupo, que são os 3 poetas, não é? Estão discutindo, falando sobre discussão acerca da bandeira, né? Vejam só, porque o plano ele não tinha ganhado nenhuma robustez, porque eles estão ainda muito no nível da especulação, né? O filme deixa isso claro ao longo do seu desenvolvimento. Mas eles já estão pensando em bandeira, quase como se a vitória fosse certa, né? Eles estão fantasiando. Né? Eles estão ali fantasiando, exatamente. Estão elucubrando sobre as possibilidades do Brasil, não é? Sobre quais são o espírito que vai representar o Brasil e, portanto, é o que deve estar na bandeira, né? A partir daí, né, a gente tem a ida do Tiradentes para o Rio. Nesse processo ele acaba dizendo coisas indevidas ao Silvério dos Reis, que é quem vai denunciar a Inconfidência, por causa disso que eles vão ser pegos, não é? Sendo nesse caso, sim, Tiradentes o culpado do movimento ter sido impedido, né? Ele acaba sendo imprudente, por isso que todos os planos vão ser interrompidos. Não que eles já estivessem realmente bem desenvolvidos, né? A gente percebe que não, mas a chance de desenvolvimento vai embora, né? Ela vai ser obliterada completamente por causa da língua muito grande que o Tiradentes tem, né? Então eles são presos. Daí para frente o filme vai se passar todo no ambiente da cadeia e ele só sai deste ambiente quando vai para as recordações. Os Inconfidentes, então, eles são apresentados em suas contradições porque eles não são todos amigos uns dos outros. E eles não são totalmente, eles não demonstram lealdade de fato uns aos outros, não é? Até essa tensão que eles estão, né? Como essa cena que eu citei do doutor com Tiradentes, de que ele fala como se quando ele vira pro público e fala, eu só joguei no ar e o Tiradentes que pegou, não tem nada a ver. É como se, cara, qualquer coisa que eu falar aqui pode ser usada contra mim. Por quê? Porque eles estavam ainda sobre a colônia de Portugal. Então, eles estavam tramando algo contra a corte de Portugal. Isso. Então, assim, cara, qualquer coisa que eu... Então, eles já sempre estão, exatamente como foi dito, né? Pisando em ovos ali. Até mesmo em algo que eles pudessem pensar. Até mesmo, assim... É um filme bastante tenso nesse sentido. Sim. E vale ressaltar também de que quando eles fantasiaram a bandeira e tudo mais, entra a questão, o filme trata também sobre a questão da escravidão. Que os Inconfidentes, eles tinham escravos, né? Eles eram donos de escravos. O próprio Tiradentes era. Tanto que tem uma cena, Tiradentes ele foi dentista... mas foi dentista amador, se eu não me engano. Por isso que ele tinha esse apelido mesmo. E aí ele, para conseguir subsídios para o Levante, ele até fala, né? Vou dar esse escravo para uma senhora, se eu não me engano. Pois, pedindo um favor. Eu acho que eu consigo porque eu já tratei do dente da filha dela. Se eu não me engano, foi um diálogo mais ou menos assim. Sim. Então, o filme também trata sobre isso. E nós temos neste momento uma das reações curiosas, né? Porque assim, quando o Tiradentes ele fala para o Silvério, ele está falando com o Silvério neste momento, né? Com quem ele não deveria falar, mas é o que está acontecendo, né?
ele vira pro Silvério e diz todas essas coisas com muita calma, né? E aí ele chega no escravo e fala assim, né? Levanta, vou te vender. E aí ele sai conversando com o Silvério, quase como se ele simplesmente dissesse assim, eu vou vender este escravo, não interessa o que ele acha sobre isso. E o escravo sabe disso também, porque o escravo não expressa surpresa com o diálogo que Tiradentes tem com ele, né? Isso porque o filme ele está bem interessado em demonstrar que os Inconfidentes eles pensavam muito em ideais de liberdade e de libertação, mas eles não eram abolicionistas, né? E também, eu não sei se tu te lembras, né, no início do filme ainda também, quando a gente está conhecendo o Alvarenga, a gente vê a esposa dele, né, que é a Bárbara Eleodora. Ah, sim. E ela fala com o escravo da família, né, de uma maneira assim a ressaltar que ele vai permanecer naquela condição de escravo, mesmo depois que o Brasil for dos brasileiros, não é? Porque eles que são, digamos, da primeira família, né? Ela diz assim, né? Eu sou Bueno, eu sou Silveira, né? E ela diz, e esta casa que é das primeiras há de ser a primeira quando o Brasil for dos brasileiros, né? Por isso ela fala assim, né? Pense bem a respeito disso, né? E considere do perigo de ser ignorante. Ela está dizendo isso, deixando claro aquele senhor, aquele escravo, que ele tem de tratá-la como se trata uma rainha, não muito diferentemente de uma rainha portuguesa. Então, em algum sentido, os Inconfidentes, como o filme nos apresenta, eles pensavam numa república, só que essa república ia ser dominada por eles, favorecendo-os, e não favorecendo exatamente o povo, que eles tanto diziam que buscavam libertar, né? Que eles defendiam, não é? E que eles queriam ajuda para se levantar contra a corte, né? Isso, eles queriam ajuda do povo para se levantar contra a corte. E o filme muito claramente demonstra que os Inconfidentes são pessoas distantes do povo, porque nós não vemos o povo quase em nenhum momento deste filme. O filme nós vemos somente os Inconfidentes no seu espaço íntimo, dentro dos casarões e nas celas, não é? Acho que a única cena que vemos um Inconfidente na rua é o Tiradentes, quando ele está alardeando para todo lado, né, sobre o fato de que vai haver a libertação e de que o povo é estúpido, porque entrega de mão beijada, né, aquilo que nos roubam, né? Então, eles são apartados do povo e, no entanto, eles julgam que o povo vai ajudá-los, mas ao longo da história a gente tem a sensação de que isso é uma ideia até meio distante da própria realidade, porque o povo desconhece completamente os ideais que eles têm. O povo não sabe o que eles querem. Então, eles ensaiam, né, a cena do Visconde de Barbacena com a cabeça cortada, e eles falam que o povo vai gritar liberdade, e você fica assim... Independência. Mas como é que o povo vai gritar isso? O povo não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Até a cena que ele fala, não, e em tal local, em tal momento, eu entrarei em cena, é realmente um teatro dentro de um teatro. Isso, né? É um teatro dentro de um teatro, exatamente. É muito doido. E aí lá em tal, naquele tal local eu gritarei independência. E aí tu até faz né? Que isso foi em 1789. E 89. O Brasil realmente conseguiu essa independência só em 1822. Isso aí. Então é muito curioso, né? E o filme ele deixa muito claro que a gente não consegue saber totalmente a verdade dos fatos, porque os Inconfidentes eles não nos dão toda a verdade. Então, nós temos ao longo dos julgamentos, ou melhor, não, ao longo dos interrogatórios, perdão, porque o julgamento acontece depois. Transgredindo aqui os termos. Ao longo do interrogatório de cada um deles, nós vemos que eles costumam atribuir ações a outros. Então, nós vemos o Alvarenga falando, não, ele disse que a França ia nos ajudar quando ela se levantasse também.
Lembrando que a Revolução Francesa aconteceu em 1789, né? Então faz muito sentido ele estar alegando isso. Mas ele fala, nós nem sabemos quem é, mas o ponto é, o Alvarenga não atribui isso a si, não é? Uma hora um deles diz assim, o Tiradentes disse, se eu não me engano, eu acho que, não me falha a memória, é isso mesmo, ele fala, o Tiradentes disse que bastava matar o Visconde, que o Visconde tinha que ser o primeiro a morrer, não é? Que não se faz um levante sem cabeça fora. Em outro momento o Tiradentes fala, alguém disse, não se faz um levante sem cabeça fora. Eu acho que foi o Gonzaga, mas pode ter sido um outro. Então você não sabe quem é que faz as coisas, porque todos eles jogam a culpa uns nos outros. Todos eles acusam os outros de terem feito alguma coisa, mas eles não terem feito nada, não é? Então, eles dizem que um diz que eles se reuniam na causa do Alvarenga, sonhando com a liberdade. Mas eu não, se eu não me engano é o Cláudio Manuel, ele fala, mas eu não, eu nunca fui conivente, nem aprovei essas ideias, não é? Outra hora eles falam que se reuniam na casa de outra pessoa, e que aquele que não concordava com isso era o Alvarenga. Então é uma liana que vai se emaranhando cada vez mais, a ponto de nós não sabermos exatamente quem é que teve a ideia de início, quem é que agiu mais, quem agiu menos. E se teve algum deles, de fato, que não concordava com a ideia ou não. Não tem como saber ao longo da trama, ao longo da história, né? E nós percebemos visivelmente que todos eles estão tentando se livrar, estão tentando impedir que a culpa recaia sobre eles, não é? É justamente isso que faz a pessoa do Tiradentes ganhar uma projeção diferente, porque ele vai assumir toda a culpa. Ele deliberadamente vai dizer que foi o líder do levante e que convenceu a todos os outros, e que ele, na verdade, era o único agente perigoso daquela inconfidência, não é? É isso que faz ele ser o herói dessa história, não é? Mas ele é um herói que só nos convence porque ele fica firme nisso até o fim, enquanto todos os outros realmente têm o seu caráter completamente mutável, aderindo às conveniências com a finalidade de se salvarem, né? Todos eles procuram se salvar. E eu acho que isso me faz pensar, né, que eles eram pessoas que sonhavam com essa dita libertação específica que eles haviam elucubrado, elaborado em suas mentes, mas que eles não estavam dispostos a morrer por esse sonho. Isso é meio engraçado, né? Eles eram pessoas que alardeavam entre si mesmos sobre essa libertação do Brasil, e eles sonhavam com a bandeira, eles sonhavam com o sistema, eles sonhavam com uma república. E, de um certo modo, isso se prova pelo fato de que eles queriam para si aquilo. Sim. Sabe? Então, por que eu vou morrer por algo que eu não vou conseguir desfrutar? Então, para eles, né, se a gente conseguir, beleza, mas eu não vou morrer, eu quero ganhar em cima disso. Isso, é essa a ideia. Exatamente. Eles só queriam ganhar. Só queriam ganhar. Porque provavelmente eles consideraram que o levante era uma coisa fácil de se fazer. Exato. Não é? E é bem interessante também, né? Lembrando novamente da Bárbara Eliodora, né? Tanto que a gente vê essa evidência de que eles não estavam dispostos a ir até o fim, a morrerem por essa dita convicção que eles alegavam ter, que quando o Alvarenga está decidindo abrir mão e até meio que denunciar os colegas, não sei se tu te lembras, ele está pensando em denunciar os colegas antes de todo mundo ser preso. Aí a esposa diz que não, que ele tem que ser leal, que ele tem que aguentar até o fim, não é? E ela diz que ele está sendo um pusilânime, fraco de pulso, né? Significa esse termo, né? Que ele não está, de fato, vivendo aquilo que ele alegava conseguir viver. Ele está abandonando o sonho que ele tinha elaborado com os outros, né? E aí ele diz uma coisa que é muito interessante, né? Porque ela pensa sobre a glória. Ela pensa sobre o que o sangue deles vai gerar, não é? E aí ele diz assim, né? Os heróis só chegam à glória depois de degolados. Ou seja, ele não quer ser um herói, porque ele sabe que ser herói exige morte, entendeu? Exige um sacrifício que ele não está disposto a fazer. Se eu morrer,
o que eu vou... Isso. Eu vou desfrutar? Não vou. Não vou desfrutar. Não. Quem vai desfrutar são outras pessoas. E eu não né? quero desfrutar, eu. Tá lá. E aí, assim, né, E ele acaba não denunciando porque ela o convence, né? Mas depois, o que ele vai dizer, né? Não sei se tu te lembras. Quando eles estão naquele momento do enlouquecimento, quando eles pensam assim, nós vamos todos morrer. E aí acontece do Álvares Maciel segurar o Francisco de Paula e falar, né? Agarremos-nos à eternidade, né? Porque as correntes pesam cada vez menos, não é? Uhum. Tem um momento que o Alvarenga fala, né? A culpa é daquela minha esposa. E eu acho muito... Cara, é nesse momento que você percebe que eles estão num nível de desespero tamanho, porque o sujeito, ele põe a culpa sobre a própria esposa. Entende? É aquele momento que você pensa assim, não, o decaimento moral deles foi lá embaixo agora. Entendeu? E ninguém compra. O espectador, telespectador, enfim, a gente não compra. Por quê? Por causa disso, né, meu? Dessa... Claro, assim, né, por mais que a gente tenha, né, da independência do Brasil sobre Portugal e tudo mais, tá. Mas pelas mãos dessas pessoas. Sim. Aí difícil comprar, assim, sabe? Poderia aparecer outro grupo, né? Porque esse aí é complicado, cara, tá louco. Mas o curioso desse filme é que ele faz isso sem julgamentos. Isso que é o interessante, né? Assim, claro que existe uma linha autoral, é óbvio. Mas esse filme, ele não quer simplesmente dizer assim, vejam como eles eram arrogantes e, no final das contas, não sustentaram sua posição até o final. Porque eles estão diante da morte. E eles estão apresentando a fraqueza humana, que é, assim, uma fraqueza horrível, né? É uma fraqueza moral da qual todos nós devemos fugir. Mas, ao mesmo tempo, não é como se aquilo não fosse uma coisa que nós possamos apontar o dedo e dizer que nós faríamos melhor. O filme ele não te dá essa liberdade, digamos, de olhar e falar assim, olha só isso. Não, se eu estivesse no lugar deles eu faria melhor. Não, porque eles eram como se fossem sonhadores que não haviam se dado conta de que a conspiração iria levá-los à morte. É quase como se eles tivessem fantasiado algo que iria dar certo de qualquer jeito. E quando o peso vem, eles não têm forma nenhuma no seu coração e na sua mente de lidar com aquilo. É como se eles vivessem num reino de sonhos. E quando a realidade dá um soco, eles ficam completamente desnorteados, eles não sabem o que fazer. Não é? De tal modo que o sentimento que a gente tem deles é de pena. Não é um sentimento assim que você se sente arrogante, quer dizer, não, você se sente na posição de estar arrogante e apontar o dedo. Não, é um sentimento patético, é aquele sentimento de causar o patos. Veja só, por isso que faz sentido a gente comparar com a tragédia, porque é quase como se estivéssemos olhando para um Édipo Rei, para alguém que você olha e você sente pena, entendeu? Olha só a que estado eles chegaram, você fica desse jeito. Eles eram tão confiantes, tão sonhadores no início da história, mesmo não tendo nada, eles contemplavam a possibilidade de conseguir de fazer esse país livre, claro, nos termos deles, mas livre, né? Uma liberdade que não era para todos. Mas eles tinham esse sonho, tendo tão poucas chances de realizá-lo, e eles acreditavam, ou eles pelo menos nos convencem de que acreditavam. E aí quando você vê eles naquele estado, você fica assim, misericórdia, o que aconteceu com esses homens? Né? A tal ponto que eles que tanto gritavam, né, que o país tinha que ser livre, depois eles começam a pedir misericórdia para a rainha Maria de Portugal. Então, é um caso desastroso. Eu acho que é isso que o filme causa em nós, né? Veja esse caso desastroso. E lamente pelo que aconteceu, né? Pelo que se tornou, não é? E, assim, em algum sentido, acho que
Não sei se quadraria em algo catártico esse filme. De algum sentido, eu acho que ele é um filme catártico. Exatamente. Na minha concepção, ele tem um certo grau, desculpa, de gerar isso, né? Em nós, essa catarse, né? Porque quem nunca também planejou algo e aí, né, acaba se vendo na pele dos personagens. Sim, exato. E aí, enfim, tudo que acontece ali no final, a tragédia e tudo mais, acaba nos trazendo essa ideia, né? De que até onde... Olha o que a tragédia pode trazer para o homem até antes de levá-lo à morte. Sim. Entende? Exatamente. E porque, assim, o nosso sofrimento é testemunhá-los considerando a morte. É o processo que nos faz ver essa tragédia. Porque nós não vemos morte. Nós vemos eles diante da possibilidade da morte. Não é? E eu acho que, vendo como que esse filme demonstra, né, que existe ali o grande sonho, mas existe essa tragédia dentro da Inconfidência, né? Nós, meditando sobre a atmosfera heróica que foi colocada sobre os Inconfidentes, né, nós percebemos que as nações, elas têm os seus heróis, por assim dizer, né? Mas os seres humanos são falhos. Então os heróis também são falhos, né? Eles são heróis que tropeçam. Eles não são heróis que não possuam fragilidades, né? Possuam fraquezas. Só há um herói. Nós cristãos temos só um herói, né? Só um herói, Cristo Jesus. Mas acho que, para ir encerrando, tinha uma coisa que eu ainda queria pontuar, né? Esse é um filme que faz muito pouco uso de trilha sonora. Ele é um filme principalmente voltado para como esses personagens estão aparecendo diante de nós, né? Eles que se tornam quase alegorias durante o processo em que o filme se dá, né? Quer dizer, diante do desenvolvimento pelo qual o filme vai se realizando. E dando só umas notas de curiosidade, né? Nós temos um elenco bem interessante, né, nesse filme, né? Então, por exemplo, o Tiradentes é representado pelo José Wilker, né? O Cláudio Manuel da Costa é interpretado pelo Fernando Torres, que é pai da Fernanda Torres, né? Hoje ele já faleceu já faz algum tempo, né? Os dois. E o José Wilker também já faleceu, né? Faleceu, acho que por volta de 2008, não me lembro, 2007, alguma coisa assim. Mas as atuações são excelentes, né? Elas são quase impecáveis, pode-se dizer, né? Tem um ator também que é de Alegrete. Tem um ator de Alegrete, se eu não me engano, é o que interpreta o oficial que realiza os interrogatórios, não é? E eu acredito que vale muito a pena se conhecer Os Inconfidentes. Realmente é um dos melhores filmes que a gente tem aqui na sétima arte brasileira, né? Pelo menos para mim, né? Que já assisti outros filmes brasileiros e Os Inconfidentes para mim é um dos melhores. E eu acredito que tu também gostaste bastante, né? A atuação dos atores é muito fora da curva, assim, sabe? Sim. Uma entrega ao personagem, uma entrega à dramatização. Excelente, assim, não tem sem palavras, assim, realmente para atuação, sabe? Sim. É excelente mesmo, de fato. E é isso. Então, encerrando agora mais essa conversa cinematográfica, nós nos despedimos dos nossos ouvintes e esperamos que possam também desfrutar de outras produções da Rádio Uni e que, caso tenham interesse, busquem com certeza assistir aos Inconfidentes, que é um filme bem pequeno,
de 1h12 ou 1h14, mas é muito denso, mesmo sendo assim menor. É um filme realmente muito denso. E aproveitem e tenham boa sessão. Curiosidades. Em 2015, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, também conhecida como Abracine, realizou a seleção dos 100 melhores filmes nacionais da história de nossa sétima arte. O resultado foi uma lista impressionante de obras cinematográficas, a qual foi divulgada no próprio site da Abracine e pode ser consultada muito facilmente, por meio de uma rápida pesquisa. Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, lançado em 1972, se encontra dentro do seleto grupo dos 100 melhores filmes, ocupando a 89ª posição, ficando atrás de outros filmes do mesmo cineasta carioca, como Macunaíma, na 10ª posição, e O Padre e a Moça, na 31ª posição. A 67ª edição da Rádio Uni termina aqui. Participaram da produção Camila Bernardes, Milena Alves, Fernanda Morrudo, Eric Roberto da Paixão, Gabriel Padão, Emily Fux e Luísa Pinheiro. As artes foram feitas por Camila Bernardes. A direção geral é de Carolina Fernandes. A música de abertura é de Igor Krieger, com voz adicional de Aline Reinhardt. Eu sou Eduarda Severo e fiz a edição de áudio. Se você gostou dessa edição, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer e Amazon Music. Até a próxima!